Casos de vampiros são muito famosos há décadas. Por muitos anos, o drenador de sangue mais temido do mundo não foi o Drácula, e sim o vizinho dele, o soldado da Hungria chamado Bela Kiss. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, toda semana a gente tem casos criminais de qualquer lugar do mundo, então aproveita e já se inscreve se você ainda não é inscrito, assiste esse vídeo completo e no final deixe seu comentário para ajudar aqui no crescimento do canal. É bem rapidinho, é de graça e me ajuda bastante. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. O caso de hoje é bem antigo e o nome do sujeito em questão era Bela Kiss. Ele nasceu em 1877 e viveu na cidade de Sisinkota, um local próximo de Budapeste. Não se tem muitas informações sobre a sua infância ou sua juventude. Na vida adulta, ele trabalhava como ferreiro, era astrólogo e muito ligado às práticas do ocultismo. O Kiss era um homem muito bonito, chamava atenção pelos seus olhos azuis, brilhantes, cabelos loiros e tinha muita facilidade em atrair mulheres. Ele era considerado um homem tranquilo, de convivência agradável. Os seus vizinhos nunca tinham verificado nada de muito anormal em sua residência até então. Em 1912, ele contratou uma governanta chamada Senhora Jakubek, e nessa época ela presenciava que Kiss costumava trocar cartas com muitas mulheres. E vez ou outra ele levava essas mulheres para casa, mas elas nunca ficavam muito tempo e ela nunca nem chegou a conhecer de fato essas mulheres. Alguns vizinhos notaram também que a sua residência tinha muitos tambores de metal e, preocupados, chegaram até a chamar a polícia para ver o que realmente tinha nesses tambores. Quando Bela Kiss foi interrogado pela polícia, ele disse que esses tambores estavam abastecidos com gasolina, o que era comum até como uma preparação para o racionamento, já que a Primeira Guerra Mundial, estava por vir. Em 1914, ele comandava um grande empreendimento, ele era muito conhecido pela cidade de Sisinkota e era muito respeitado. Ele era sempre visto com muitas mulheres, era conhecido como um conquistador, mas ninguém sabia quem eram essas mulheres, ninguém sabia seus nomes. Provavelmente sabiam que essas mulheres eram de outras cidades. Ninguém sabia de fato de onde elas vinham. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, o Bela Kiss foi recrutado e deixou a sua casa aos cuidados da governanta Senhora Jakubek. Em 1916, 2 anos depois, começaram então a circular alguns rumores de que ele havia sido morto após ser capturado na Sérvia. E por isso, o seu senhorio, o proprietário da residência, começou a preparação de tudo para botar a casa para alugar, mesmo sem ter a certeza de que ele voltaria. Esse proprietário da casa, então, foi até a casa, que ficava na rua Kossuth, e chegando lá, ele se deparou com esses tambores de metal. Eram 7 no total. Como eu disse, naquela época era muito comum que estivessem guardando gasolina ou combustível por conta da guerra. E muitas pessoas achavam até que, na verdade, ele estaria guardando bebida alcoólica. Esses tambores estavam até soldados para não ser abertos facilmente. Porém, eles precisavam ser tirados de lá. Quando o proprietário furou a primeira tampa do tambor, ele imediatamente foi atingido por um forte odor pútrido da morte. Eles então chamaram um vizinho que era químico e esse vizinho confirmou que aquilo era cheiro de carne podre. A polícia imediatamente foi acionada e o detetive encarregado pelo caso era o Dr. Charles Nagy. Quando o primeiro tambor foi de fato aberto, eles encontraram o corpo de uma mulher jovem, cabelos castanhos, com uma corda enrolada em seu pescoço. O corpo estava bem preservado, submerso em salmoura de metanol. Obviamente, eles abriram os outros 6 tambores e tinham o mesmo conteúdo. Todos eles tinham cadáveres de mulheres jovens, nuas, e todas tinham sido mortas da mesma forma, estranguladas. Todos os corpos foram preservados por conta do metanol, que minimizou então a decomposição. Imediatamente começou-se então uma busca por toda a residência, e ainda fora do local eles encontraram um esconderijo com mais tambores enterrados e todos ao redor da casa. E eram muitos tambores, todos com o mesmo conteúdo. Pelo menos 30 pessoas foram encontradas enterradas nesses tambores ao redor da propriedade. Uma coisa que chamou a atenção da polícia era que alguns corpos tinham marcas duplas de perfuração no pescoço, como se fosse uma mordida de vampiro. E segundo os especialistas, o Bela Kiss teria drenado o sangue dessas jovens.
Por conta disso, ele logo foi apelidado de o Vampiro de Cincotta. Quando eles entraram em sua casa e tomaram depoimento da senhora Jakubek, ela disse que não conhecia nenhuma dessas mulheres, que não sabia qualquer coisa que acontecia desse tipo, e além disso ela defendeu o Bela Kiss até o último momento, negando cegamente que ele seria capaz de fazer qualquer coisa desse tipo, dizendo principalmente que ele era um homem bom, tranquilo e caridoso. Então, verificando os quartos, eles localizaram um em questão que estava trancado. Segundo a senhora Jakubek, ela tinha a chave, mas seu patrão disse que ela nunca poderia entrar ou deixar qualquer pessoa entrar no local. Obviamente, a polícia entrou e entendeu o porquê disso. O local era basicamente uma mesa no centro da sala, em volta tinham alguns livros, e foram encontrados ali livros e documentos sobre envenenamento e estrangulamento. Nessa mesa de centro foi encontrados documentos que mostravam que o Kiss se correspondia há mais de 10 anos com dezenas de mulheres. E ele fazia isso se anunciando nos jornais de Budapeste com outro nome. Ele se intitulava como Hoffman, dizia ser um homem solitário em busca de uma esposa. Isso começou em 1903. Quando ele conseguia a atenção dessas mulheres, elas o visitavam na cidade, ele dava presentes, tinham relações, tudo enquanto ele colhia mais informações sobre as suas vidas, e principalmente sobre as suas famílias. E sua preferência eram mulheres solitárias que não tinham famílias por perto, mulheres ricas. Algumas famílias que moravam longe costumavam enviar grandes somas de dinheiro a ele e até todas suas economias para casarem as suas filhas. É dito inclusive que uma dessas mulheres, chamada Caterina Varga, teria vendido seu negócio de costura, que era bem conhecido nessa cidade, e ela foi vista pela última vez saindo de sua casa em Budapeste para morar com o Bela Kiss em Cincotta, e ela nunca mais foi vista. Foram pelo menos 174 propostas de casamento, onde ele aceitou 74 mulheres, e pelo menos 30 delas foram para Cincotta, se encontraram com ele e morreram em sua casa. A polícia fez uma grande investigação para rastrear as 74 mulheres e assim também conseguir identificar alguns dos corpos. Uma delas, chamada Juliane Pachak, descobriram que ela havia processado Bela Kiss por roubar o seu dinheiro com promessa de casamento. Então logo deu para entender que provavelmente essas mulheres eram mortas quando descobriam todo o seu esquema lucrativo e quando descobriam que era tudo uma verdadeira farsa. Esse processo da Juliane havia sido levado para o Tribunal de Budapeste, porém ele foi arquivado quando ela não compareceu à audiência. Como ninguém tinha certeza do paradeiro do Bela Kiss, quando descobriram todos os crimes, um pedido de prisão foi emitido para o exército húngaro, se ele estivesse vivo. Porém era muito difícil encontrá-lo, já que seu nome era um nome comum e o país estava em meio a uma guerra. No dia 4 de outubro de 1916, um detetive recebeu uma carta que informava que Bela Kiss estava em um hospital na Sérvia internado. Imediatamente, o detetive Charles Nagy foi até lá, porém o Kiss já tinha fugido do local e colocado um corpo morto de um outro soldado em sua cama. A partir daí, ele foi visto muitas vezes, em vários lugares, e ninguém conseguia encontrá-lo. Começou também a circular alguns rumores de que ele havia trocado a sua identidade com soldados mortos durante a guerra, que ele teria fugido para a Romênia, para a Turquia, porém ninguém o encontrava. Em 1920, um soldado da Legião Estrangeira Francesa alegou que conheceu um homem chamado Hoffman, que se gabava de como era bom no uso do garrote. E o homem parecia muito com a descrição feita sobre o Bela Kiss, além também de usar o nome Hoffman como ele usava nos anúncios de jornais. 12 anos depois, um detetive disse ter visto o Kiss no metrô da Times Square, em Nova York, e algumas pessoas chegaram a alegar que ele estaria morando na cidade e trabalhando como zelador. O que acontece é que o real paradeiro do Bela Kiss nunca foi descoberto. Ele desapareceu e o seu futuro foi completamente desconhecido, assim como o exato número de vítimas dos crimes que ele cometeu. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo a seguir você vai ver aqui o card de informações, onde terão outros vídeos do canal para quem ainda não viu e quiser assistir. Tem mais de 400 vídeos aqui no canal, então já te convido também para se inscrever se você ainda não é inscrito. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau.